O obrigado Pai de Jesus era seu reconhecimento silencioso de que Deus é a causa e o efeito de toda e qualquer quantidade de pães e de peixes. Em João capítulo 6, versículo 12 ao 20, diz: E, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou-se a retirar-se ele só para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entraram no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus, andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Mas ele lhes disse: Sou eu, não temais. Do que eles estavam com medo? De algo externo, de algo na forma de um efeito, de uma tempestade, de vento e ondas. Pessoal, para a gente poder se aprofundar e ter uma compreensão mais real desses assuntos que Joel Goldsmith traz nesse trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, nesse trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre o medo. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre como podemos vencer o medo? Existe uma coisa aqui, Gilson, muito interessante nessa sua pergunta. É muito comum a ideia de se livrar, sempre de se livrar. Nós sempre queremos nos livrar daquilo que dói, daquilo que nos atinge nesse nível emocional. Repare, quando nossas emoções elas são boas, aprazíveis, agradáveis, quando há prazer nessas emoções, nós não queremos nos livrar. E não importa se esse prazer emocional aqui, presente, nesse momento, irá nos prejudicar depois. No momento do prazer, nesse nível emocional, há um preenchimento de satisfação do qual não queremos nos livrar. Mas quando existe uma dor, nesse nível emocional, dessa dor, desse sofrimento, nós queremos nos livrar. Qual será a verdade sobre esse sentimento? No caso, sobre essa emoção. E o que é que temos envolvido nessa emoção? Por que queremos nos livrar da dor e não queremos nos livrar do prazer? Veja, eu comecei a resposta aqui para a sua pergunta lhe fazendo esse questionamento. Porque aqui você me fala dessa busca que nós temos para vencermos o medo. Mas nós sabemos o que é de fato o medo, o que é de fato essa emoção, o que é de fato essa dor. Repare que nós carregamos o medo sempre conosco. Desde o dia que nascemos até a morte, nós passamos por diversos quadros
de dor emocional que nós denominamos de medo. No entanto, qual é a verdade sobre o medo? Nós não sabemos. O que há por detrás do medo? Nós não sabemos. Nós só queremos nos livrar da dor emocional. Repare, da dor queremos nos livrar, do prazer nós não queremos nos livrar. Então nós somos criaturas que emocionalmente temos essa inclinação de cultivar prazer e rejeitar a dor. Mas não compreendemos nem a estrutura do prazer, nem a estrutura da dor. Qual é a estrutura desta dor emocional que nós chamamos de medo? Repare que quando você está com medo de algo que possa acontecer, que talvez aconteça. Então, o nosso medo, ele está sempre atrelado a essa questão do tempo. Aqui nesse instante, nesse momento, não há medo. Mas se um pensamento surge sobre algo que possa lhe causar dor emocional no futuro, daqui a alguns dias, meses ou anos ou horas, o medo surge. Repare que toda forma de medo em nós, com exceção desse medo físico que surge em razão da possibilidade de um acidente iminente, como por exemplo, se você percebe um objeto caindo de um prédio e você está embaixo, é claro que você, ao observar essa queda do objeto, você se afasta. Porque há uma qualidade de medo que não é bem medo. Quando você vê um objeto caindo sobre você, você se afasta para que ele não lhe atinja. Então, essa qualidade de ação tomada nesse momento de autoproteção, alguém chamaria isso de medo. Mas, na realidade, estamos diante de um movimento de proteção inteligente. Você está andando por uma rua, vem um carro em sua direção, você se afasta. Isso é medo? Não, isso é um movimento de inteligência. Fora essa qualidade de medo, entre aspas, de ação instintiva, inteligente, de afastamento, para não sofrer aquele acidente, fora esse tipo de ação, os diversos medos que temos, os diversos temores que temos, todos eles estão atrelados a esse princípio do pensamento presente em nós. Você tem medo do futuro. Você tem medo no futuro de envelhecer, de adoecer, de empobrecer, de ser traído, de ser enganado, de sofrer um acidente. Esse tipo de sofrimento, repare, esse tipo de medo está ligado a esse movimento interno de pensamento em você. Portanto, não conseguimos nunca separar o medo do pensamento. Assim, sempre o medo é o medo que o pensamento cria, que o pensamento estabelece em nós, sempre atrelado a essa questão de futuro. Então, nós temos medo da morte, medo da traição, medo da velhice. Então, nós temos inúmeras formas de medo, e todos eles presentes em nós dentro dessa estrutura, que é a estrutura do pensamento. Agora, qual é a verdade sobre o medo? A verdade sobre o medo é a presença do pensamento, atrelado ao futuro. Essa é a verdade sobre o medo.
Nós temos aqui o pensamento, o futuro e alguém envolvido nisso. Então, repare, o pensamento está presente em nós como esse movimento do tempo, prevendo algo que possa nos acontecer que nós não queremos que aconteça. Então, o pensamento, que é o tempo, é o medo. Quanto à questão do prazer, de cunho emocional, que não queremos desse prazer nos livrar. Pelo contrário, nós cultivamos o prazer. Mas repare, a presença do prazer também é cultivada a nível de pensamento. É o pensamento, é a lembrança de um determinado prazer que nós tivemos no passado e queremos que ele volte a acontecer no futuro. Então temos o pensamento, o futuro, ou seja, temos o tempo e alguém presente para desfrutar disso no futuro. Esse é o desejo. Assim, notem, nós sempre nos preocupamos em nos livrarmos do medo, mas não percebemos que o desejo ainda é uma forma de preocupação com o futuro e, naturalmente, um anseio por mais do que queremos, por mais daquilo que desejamos. Isso ainda carrega uma qualidade de medo por detrás dessa intenção, porque pode ser que não consigamos de novo aquilo, que não realizemos de novo aquilo. Agora reparem, tudo isso gira em torno exatamente de quem? Desse sentido do eu. Então, aonde é que temos a presença do medo? A presença do medo está nesse eu. E nesse modelo psicológico de identidade presente, que está sempre procurando se livrar da dor e está sempre buscando a realização de prazer. Aqui com você, nós estamos buscando a compreensão de uma visão livre do pensamento e, portanto, do tempo, onde existe essa ilusória identidade, que é a identidade do eu. Quando você pergunta como vencer o medo, por que não a compreensão do medo? Por que não compreender a questão do medo e, naturalmente, do desejo? Uma vez que você compreenda a questão do medo e do desejo, esse movimento que é o movimento do eu, no pensamento, no tempo, se dissolve. É quando de verdade nós temos o fim para o medo. Não se trata de alguém vencendo o medo. Se trata do fim do medo e do fim do desejo. Você não pode se libertar do medo sem a compreensão do movimento do pensamento, que é esse movimento que te lança como alguém, como uma pessoa no tempo. Não há como se libertar do medo se você não compreende também essa questão deste anseio por mais, dessa busca por mais, de satisfação também no desejo. Podemos descobrir uma vida livre do medo e do desejo e, portanto, livre dessa ideia de busca de preenchimento pessoal, egocêntrico, onde esse movimento do pensamento está nos lançando sempre nessa ideia de futuro com base no passado. Porque toda forma de prazer
psicológico em nós se assenta no pensamento baseado no passado. E toda forma de dor psicológica, porque o medo tem esta base psicológica, é algo que também se assenta no pensamento no passado. É com base no passado que projetamos o futuro. E aqui temos esta identidade, a identidade do eu. A verdade da liberação ou libertação do sofrimento, desta dor e prazer, nesse nível psicológico, nesse nível do eu, do ego, da mente egóica, consiste no fim do pensamento, desta qualidade de pensamento, que nos sustenta nessa ideia de passado, presente e futuro. Podemos romper com isso? Esse é o nosso trabalho aqui. Descobrir como realizar isso. A investigação de tudo isso é fundamental. Nós precisamos tomar ciência desse movimento, que é o movimento do passado, do pensamento, que é o movimento do eu, sustentando esses estados. Com base nisso, temos presente ansiedade, angústia, depressão. Tudo isso são estados emocionais que giram em torno dessa questão, que é a questão do medo, que basicamente é o pensamento, que se assenta em memórias e lembranças do passado. Tudo isso requer uma investigação, um aprofundamento. E é isso que nós estamos fazendo aqui com você. Em nosso outro canal, nós temos diversos vídeos aprofundando essa questão do fim do medo, do fim para o medo. E qual foi a sua resposta a essa tempestade? A resposta para todas as tempestades? Não tenham medo, sou eu. Esse eu é Deus, a consciência divina aparecendo como consciência individual. Portanto, para toda tempestade que entra em sua experiência, em vez de procurar algo com a qual detê-la, fique firme e diga: não tenho medo, sou eu, sou eu. Eu, Deus, aparecendo como consciência individual, deve ser a lei até para a tempestade, ventos, ondas, vulcões, até mesmo para bombas atômicas. No caminho infinito, estamos retirando todo o poder e presença do mundo externo, seja em dólares, pães, peixes, tempestades, pecado ou doença, e estamos atribuindo esse poder a quem de fato ele pertence, a Deus, aparecendo como minha consciência individual e sua consciência individual. Pois eu, este eu que eu sou, é a lei para toda tempestade. Sim, eles vieram novamente por pão, mas eles viram um milagre? Eles viram que foi a consciência que produziu o pão? Eles estavam interessados nisso? Não, não estavam. Eles estavam interessados apenas em obter mais pão e mais peixe. Sua atenção estava centrada nas coisas do mundo, em odiar, amar, temer e desejar as coisas do mundo. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a atenção. Mestre, você pode compartilhar a sua visão do que é a atenção plena? Ô Gilson, essa questão da atenção sobre esse momento é a atenção que precisa ser completa. É a isso que eu tenho chamado de verdadeira atenção plena. A atenção sobre esse momento lhe mostra o movimento da vida nesse instante. E parte desse movimento da vida
é todo esse movimento não só externo acontecendo, mas internamente acontecendo dentro de você. Tomar ciência do pensamento, da emoção, da sensação, da percepção, nessa relação com o mundo externo e nesta relação consigo mesmo, é algo que ocorre quando esta atenção está presente. Nós precisamos descobrir a importância desse encontro com o momento presente. Isso requer a presença dessa atenção. Essa plena atenção é a base do autoconhecimento. É isso que nos libera desta psicológica condição de identidade, que é a identidade do eu. Essa identidade que se separa da experiência. Então nós temos essa ilusão de alguém nesse momento, se ocupando com a vida como ela acontece. Romper com isso requer a presença desse olhar para as nossas reações. É quando algo está presente, e esse algo que está presente não faz parte do eu. Não faz parte desse movimento que vem do passado. Tomar ciência de tudo aquilo que se processa conosco, aqui e agora, é poder romper com esse movimento que acabamos de falar sobre ele, aqui na primeira pergunta, que é esse movimento do pensamento. Nós estamos sustentando o passado em nós, as experiências inacabadas em nós. E nós estamos sempre dando continuidade a essas experiências a partir desse experimentador. Então nós estamos sustentando todo tipo de conflito e sofrimento linkado a essas projeções do pensamento, que sustentam o desejo e o medo. E não percebemos que desejo é medo, que medo é desejo. E tudo isso está presente em razão desta ausência desse olhar para as nossas relações. Em razão da falta da compreensão de nós mesmos. O nosso trabalho aqui consiste nesse despertar da verdade sobre quem nós somos. Esse despertar é o fim dessa psicológica condição do ego, desse eu, que se vê como um elemento no tempo, com problemas de todos os tipos. Você, em seu estado real, em seu estado natural, em seu ser, não há conflito, não há sofrimento, não há medo, não há desejo. Nós temos que nos aproximar dessa questão. Num certo nível, a base de uma vida simples e natural, nela está presente, sim, que nós poderíamos chamar de desejos, é algo muito natural. Mas aqui estamos falando dessa psicológica condição conflituosa de desejos que o pensamento produz, nos afastando da realidade desse encontro com a beleza desse momento presente. Então nós precisamos estudar isso, investigar isso, descobrir isso por nós mesmos, tomarmos ciência da verdade sobre como nós funcionamos, para realmente, nesta vida, realizarmos a verdade de Deus, onde está presente o amor, a felicidade, a completude. Esta liberdade, isso é o fim do medo, isso é o fim do sofrimento, isso é o fim dos conflitos. Esta é a realização divina, esta é a realização de Deus. Alcançando a consciência espiritual. Isso leva à afirmação:
Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não há nenhum sentido em sermos alimentados pelo Divino Mestre e, em seguida, voltarmos amanhã para sermos alimentados novamente. Quando você testemunhou uma cura, você diz: agora revela-me o segredo. Diga-me qual é o milagre. Eu não quero ver efeitos. Preciso ver o milagre em ação. Por favor, observe este ponto. Observe que seus sentidos não se tornam hipnotizados pela magnitude da demonstração, a ponto de você esquecer de perguntar: qual o milagre da demonstração? Qual é a causa da demonstração? Devemos deixar que Deus, a consciência do nosso ser, seja a medida de nossa demonstração. Nossa consciência, sendo infinita, deve aparecer como pães infinitos e peixes, como uma quantidade infinita de dólares, como casa infinita e atividade infinita. E para você que está acompanhando o vídeo até o final, quero deixar aqui um convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder entrar no grupo e participar dos encontros intensivos que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros de final de semana no formato online, tem encontros presenciais, inclusive retiros. Esses encontros são muito mais profundos e impactantes do que esses vídeos. Primeiro, porque a gente pode perguntar diretamente e ao vivo as nossas dúvidas para o Mestre. E segundo, e mais impactante, é que nesses encontros o Mestre Gualberto compartilha esse estado de presença que ele vive. E nesse compartilhar há uma energia, um poder e uma graça que nos ajudam demais nessa compreensão de nós mesmos. A gente acaba entrando de carona nessa energia do Mestre. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá um like no vídeo e se não for inscrito ainda no canal, já se inscreve. E a gente se vê no próximo vídeo.